Nós estamos retomando aqui, pessoal, a parte de atividades e o projeto interdisciplinar da disciplina de desenvolvimento de software com a seguinte observação. A disciplina de desenvolvimento, ela é uma disciplina muito aplicada, ela é bastante prática. Só que neste começo é muito difícil para quem está chegando desenvolver alguma coisa que ele não sabe o que está desenvolvendo. Então, para desenvolver, você tem que saber o que você está desenvolvendo. Logo, ter um projeto, ou seja, estar relacionado a um contexto que você está trabalhando é muito importante. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho inicial nessa disciplina para que vocês tenham, então, o projeto que vocês estão trabalhando, esse projeto já direcionado e formatado para que, então, a gente consiga aplicar os conceitos de desenvolvimento. Nesta parte de atividades e projeto que eu vou comentar com vocês, eu ainda vou delinear muitas informações para vocês poderem aplicar no projeto de vocês, mas já na sequência, quero ver se para a aula de quinta-feira, que é uma aula muito mais aplicada, eu já consigo passar algumas diretrizes mais de desenvolvimento para vocês já começarem a utilizar no projeto de vocês. Só lembrando, mais uma vez, não tem como desenvolver uma coisa que você não sabe o que é. Então tem que projetar, tem que ter um contexto para utilizar esta parte aplicada, ok? Bom, sobre o calendário de aulas, eu já comentei na parte teórica com vocês, mas assim, nós temos 2 encontros, na terça e na quinta. Nós vamos tentar, no primeiro momento, mesmo no modelo online, conservar esta abordagem. Nas terças-feiras a gente vê sobre teoria, sobre conteúdo, e nas quintas-feiras a gente aplica, tenta colocar isso no desenvolvimento do projeto, ok? Então, vamos adiante. Se precisar fazer alguma alteração no decorrer das aulas aí no calendário, a gente discute e reaplica para vocês. Eu havia comentado com vocês em sala de aula que um projeto, sempre quando você vai trabalhar com ele, qualquer projeto ele tem aqui 4 fases, pelo menos, que são bastante importantes, que é o momento da concepção desse projeto, ou seja, alguém senta, pensa e idealiza o projeto, aonde se quer chegar, os objetivos e tudo mais, e uma vez que esse projeto, essa concepção está feita, e foram avaliadas as possibilidades de iniciar e terminar esse projeto, foram analisados a viabilidade técnica, financeira, tempo, tudo para esse projeto, então a gente parte para a segunda fase do projeto, que é o processo de análise, que a gente analisa então o contexto em que essa solução está proposta e estabelece ali, levanta requisitos e uma série de coisas para poder conceber e montar o projeto. Então, a parte de análise, vocês devem estar vendo isso principalmente na disciplina de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, está trabalhando em paralelo aí para vocês aprenderem a analisar como é que você chega nessa formação dos requisitos para desenvolver o software. Depois de passar da fase de análise, nós entramos na fase de modelagem. Na fase de modelagem é uma parte mais técnica. Agora você abandona um pouco mais o aspecto de negócios, essa parte mais comercial, e vai para os aspectos técnicos mesmo do sistema. A modelagem, vocês também estão tendo uma outra disciplina, que é a modelagem orientada a objeto, para ajudá-los a entender como modelar esse sistema. E aí, quando concluída a parte de modelagem, nós vamos então para a implementação. A implementação já é aqui o que a nossa disciplina trabalha, que é o desenvolvimento do software. Então, implementar um software é bem isso, é desenvolver um software e deixá-lo pronto aí para colocar em produção e entregar para o usuário final. Então, vejam que para a gente poder aplicar os conceitos de desenvolvimento de software, a gente teria que ter passado pelas 3 primeiras fases, que são a concepção, a análise e a modelagem. Obviamente, como isso está em andamento ainda, vocês estão tendo essas disciplinas, a gente está fazendo aqui um rascunho, um breve exemplo para vocês poderem, então, definir o contexto que vocês vão trabalhar no projeto interdisciplinar e a gente poder avançar. Eu mostrei em sala para vocês um exemplo básico de uma concepção aí de um projeto, então eu estou usando como exemplo com vocês um projeto de um sistema ou de uma ferramenta para ajudar a criar e gerenciar matrizes curriculares. Então, este é o tema do projeto que eu estou trabalhando.
qual é o problema que existe neste caso das matrizes curriculares? Então, hoje as matrizes são feitas aí através de editores de texto, são gravados arquivos, e isso lá no final, quando você vai administrar ou gerenciar essas matrizes, é muita informação que fica aí em pastas, duplica arquivo, vira uma confusão enorme. Então a gente tem uma necessidade de automatizar esse processo. Então a hipótese de que para melhorar esse processo e solucionar esse problema é automatizar, logo desenvolver uma ferramenta que ajude a fazer todo esse trabalho de gerenciamento, criação e gerenciamento de matrizes. Então, dado esse cenário, quer dizer, o contexto que eu tenho, logo eu posso agora estabelecer qual que é o objetivo do projeto que eu quero trabalhar. No meu caso aqui, o objetivo do projeto, o objetivo geral pelo menos, é o seguinte: é desenvolver um sistema ou uma ferramenta para a criação e gerenciamento das matrizes curriculares. Então, este é um dos objetivos, o objetivo central do projeto que eu estou criando e mostrando para vocês como um contexto para a gente poder avançar. Quando a gente consegue estabelecer o objetivo geral de um projeto, a gente já tem condições de começar a pensar nos objetivos específicos. E os objetivos específicos, normalmente, eles nos ajudam a atingir o objetivo geral. Então, eu coloquei como exemplo aqui nesta apresentação que, por exemplo, para ter uma ferramenta, um sistema de gerenciamento e criação e gerenciamento de matrizes, nós teremos que desenvolver a parte de back-end dessa solução e teremos que desenvolver as interfaces, criar as telas e tal, para que o usuário interaja com esse sistema. Então, dois objetivos específicos. Desenvolver um sistema de back-end, a parte de back-end, e depois desenvolver a parte de front-end, que são as interfaces para interação com o usuário. Assim, eu já tenho delineado aqui uma ideia de um contexto, de um projeto para ser trabalhado, então, durante a disciplina com vocês. Quando a gente tem essas informações, elas podem ficar só ali. Por exemplo, eu fiz só um rascunho, vocês viram, e ficar com essas informações somente na memória. Eu posso rascunhar e deixar num canto lá. Mas sempre é muito importante, de posse dessas informações, começar a documentar essas informações e colocar em algum tipo de lugar que essa informação esteja guardada. Então, eu disponibilizei para vocês lá um modelo de documento de projeto, que ele tem alguns capítulos, e esses capítulos são os capítulos onde a gente vai justamente armazenando essa informação. Este documento que eu disponibilizei para vocês é o mesmo documento que vocês vão precisar quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, o TCC. Então, você pega estas informações, quer dizer, vocês idealizam qual projeto vocês querem trabalhar e começam a documentar, ou seja, a preencher esses capítulos, essas informações no documento para poder saber qual é o direcionamento que vocês dão para o projeto. Então, este capítulo número 1, a gente já trabalhou em aulas anteriores aí, e eram justamente para vocês poderem delinear o projeto interdisciplinar de vocês. Então, essa atividade foi passada no dia 10/3, que era para vocês escrever o capítulo 1 e colocar todas as informações, uma introdução, uma justificativa, os objetivos geral e específico do trabalho de vocês. Então, isto já tem uma entrega que foi feita lá no portal e parte-se do princípio que isto já está lá disponível para a gente poder, então, avançar para os próximos passos. Depois que a gente definiu, no primeiro nível, fizemos toda essa concepção do que a gente quer fazer do projeto, a gente vai para a segunda etapa, que é aquela parte de análise. Então, você definiu o que você quer fazer, traçou os objetivos e tudo mais, você tem que definir qual é o escopo desse projeto, o que você vai fazer. Aí você vai para os detalhes desse projeto. Então, o escopo, normalmente, ele está relacionado, no caso do desenvolvimento de software, com as funcionalidades que um sistema, um software, terá. Então, eu estou usando aqui, por exemplo, um modelo de casos de uso, que são exemplos de funcionalidades para vocês, do projeto Matrix, que é o que eu estou trabalhando como exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui aproximadamente uns 10, 12 casos de uso, que estão representados por essas elipses, essas bolinhas aqui de casos de uso, que são algumas funcionalidades que eu considerei assim, essenciais no sistema que eu vou desenvolver junto com vocês.
E cada um desses casos de uso que aqui aparece vão me ajudar a definir qual é o escopo do meu projeto, quer dizer, o que eu tenho que produzir para que meu software funcione e atenda aquilo que o usuário precisa. Então, lá para poder fazer o gerenciamento, a criação e o gerenciamento das matrizes. Então, vocês, numa segunda etapa, eu passei aqui, ó, que vocês tinham o capítulo 2 daquele documento, onde a gente começa a fazer o planejamento de como será então o nosso projeto. Então, no planejamento a gente define a primeira coisa, o quê? A gente define qual é o escopo, ou seja, quais são as funcionalidades que o nosso sistema terá. Sabendo quais funcionalidades ele terá, a gente já começa a poder planejar o início e o fim dessas atividades que serão necessárias para realizar o projeto. Então a gente monta um cronograma de atividades. E eventualmente, aqui a gente tem uma parte de orçamento, a gente também tem que levar em consideração, tá, dado que agora eu tenho um projeto que terá início e fim, ele tem um prazo a ser realizado, qual é o gasto que terá nesse período para produzir esse projeto? E aí a gente já passa a ter então informações suficientes para produzir e gerenciar a parte financeira também desse projeto, tá certo? E a gente pode incluir no orçamento desde equipamentos, por exemplo, eu preciso de um notebook, preciso de um servidor para poder trabalhar esse projeto, eu vou ter que me dedicar 3 horas por semana, 5 horas por semana, então quanto custa a minha hora e das pessoas que estão trabalhando nesse projeto durante uma semana, por exemplo, para poder desenvolver esse projeto. Então no final de 3 ou de 6 meses, a gente terá o custo que esse projeto tem, seja pelas atividades realizadas ou seja pelos dispositivos e ferramentas que a gente tem que ter para poder realizá-lo, ok? Isto foi uma outra atividade que foi passada para vocês para o dia 12/3, que era justamente as equipes se reunirem e definirem essas funcionalidades que o sistema de vocês do projeto interdisciplinar terá, que é justamente o que vai ser registrado e se transforma no capítulo 2 daquele documento. Então daí no capítulo 2 você faz uma breve introdução, define o escopo, faz o cronograma de atividades e também já coloca lá algum custo, o custo que esse projeto terá. A gente tinha um prazo lá que era para entregar até o dia 12/3, até as 22 horas. Vejam que eu deixei aqui taxado, riscado isso aqui, porque como houve daí essa mudança, né, o coronavírus, da propagação do coronavírus, então a gente teve que fazer a mudança do presencial para o online, então esses prazos aqui eu não estou considerando. Então quem não entregou por alguma eventualidade, corre lá, publica, para a gente poder dar andamento, que agora a partir dessa semana para a próxima a gente vai ter um volume razoavelmente grande de atividades aí para realizar, ok? Bom, eu tenho aqui, mostrando para vocês já agora, um novo momento do projeto que eu estou trabalhando. Então, no primeiro momento, eu já tinha feito, então, aquela análise que definiram quais eram as funcionalidades e os casos de uso que o meu sistema terá. E quando eu pensei nos casos de uso, eu já começo a poder rascunhar o que nós chamaríamos de modelo de classes ou modelagem de classes de domínio que representam os componentes ou as entidades principais, aí as classes principais do meu sistema. Então, vejam que eu fiz aqui um diagrama de classes para vocês que tem mais ou menos umas 12, 13 classes aqui, só que essas classes ainda estão no nível muito básico, ou seja, ainda a gente terá que evoluir isso aqui para modelos mais refinados para a gente poder programar lá na hora que for sentar lá no Visual Studio e desenvolver a programação. Essas classes aqui terão que estar muito mais detalhadas. Mas aqui já está um exemplo de modelagem orientada a objetos. Então lá na disciplina de modelagem orientada a objetos, vocês estão aprendendo a desenvolver isso aqui. Então o próximo passo, depois que você faz a análise, é começar a modelar e gerar esses diagramas ou fazer a concepção das classes que a gente tem, ok? E aí, a atividade da aula de hoje, dia 24/3, incluindo a quinta-feira, dia 26/3, é justamente o que? É a gente começar a avançar agora nesta modelagem das classes do projeto de vocês. Então,
vocês vão se juntar novamente aí, os integrantes de cada equipe, vão pegar o projeto que vocês estão trabalhando e vocês vão escrever pelo menos lá o tópico 3, 4 do capítulo 3, que é justamente essa parte de modelagem. Então vocês vão, entre as equipes aí, vocês vão discutir quais são as classes que existem dentro do projeto de vocês, do escopo de projeto de vocês. E aí você vai me dizer, professor, mas a gente não sabe ainda muito bem como modelar, como utilizar uma ferramenta, um ML aí para poder desenhar esse diagrama de classes. Então, não tem problema, vocês estão aprendendo isso lá na disciplina de modelagem, mas estão no começo. Então, nesse momento, o que vocês fazem? Senta, faz isso mesmo num papel ali, risca, ou procura aí na internet, tem várias ferramentas online que permitem você pelo menos fazer um rascunho dessas classes. Então vocês vão elencar, ou seja, tentar identificar dentro do projeto de vocês quais são as classes, incluir no tópico 3, 4 lá do documento de vocês, que é o capítulo de modelagem, para que a gente possa então já na próxima aula, a gente já começar agora a utilizar essas classes lá na programação que iremos fazer na parte prática, né, de desenvolvimento dentro do Visual Studio. Então lembrando, lá no Visual Studio a gente não sai programando do nada. A gente, para programar no Visual Studio, a gente precisa saber que classes iremos criar, o que nós iremos produzir. Então precisamos muito da modelagem para poder trabalhar lá, tá ok? Falamos, pessoal. Até mais.